A Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, é um dos locais mais enigmáticos do planeta. Localizada no meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros do continente mais próximo, ela abriga um dos maiores mistérios da arqueologia mundial, os Moais. Essas enormes estátuas de pedra, com rostos longos e expressões impassíveis, foram esculpidas por uma civilização isolada que viveu por séculos em completa desconexão do resto do mundo. O que mais impressiona, além do tamanho e da quantidade de Moais, é a forma como eles foram transportados por toda a ilha, alguns por mais de 15 quilômetros, mesmo pesando até 80 toneladas. Essa técnica foi amplamente usada por outras civilizações antigas e parece plausível em teoria. Experimentos modernos mostraram que seria possível arrastar Moais dessa forma com a força de 50 a 70 pessoas. Apesar de viável, esse método também exigiria uma quantidade significativa de madeira e mão de obra altamente coordenada. Além disso, as trilhas por onde os Moais foram transportados não apresentam marcas claras de trenós sendo arrastados, o que levanta dúvidas. Mesmo sem metais, rodas ou animais de carga, os Rapa Nui conseguiram mover estruturas gigantescas com uma precisão notável. E isso levanta outra questão: por que investir tanto esforço na construção de estátuas? A resposta está na cosmologia e na estrutura social da ilha. O mistério, que por tanto tempo foi atribuído a forças sobrenaturais ou até teorias alienígenas, mostra-se cada vez mais como um exemplo da engenhosidade humana diante de desafios extremos. A Ilha de Páscoa é ao mesmo tempo uma maravilha arqueológica e um alerta ecológico. E enquanto os Moais continuam a vigiar silenciosamente a ilha, eles também continuam a nos lembrar do poder da criatividade humana e de suas consequências. Os Moais eram mais do que representações físicas de ancestrais. Eles canalizavam mana, uma força espiritual que trazia proteção, fertilidade e prosperidade à terra e ao povo. Quanto maior e mais bem posicionada a estátua, maior seria o prestígio da tribo. No entanto, há um problema grave: a Ilha de Páscoa é extremamente pobre em árvores, especialmente nos dias de hoje, e mesmo em séculos passados, acredita-se que o uso intenso de madeira contribuiu para a devastação ambiental. Com o tempo, o uso intenso de recursos naturais, especialmente de madeira, levou à degradação ambiental da ilha. Sem árvores, os Rapa Nui perderam a capacidade de fazer canoas para pescar, de transportar Moais e de sustentar sua população. Isso gerou crises internas, fome e guerras tribais. Muitas estátuas foram derrubadas durante conflitos, e a cultura entrou em declínio. Quando os europeus chegaram à ilha no século XVIII, encontraram uma população reduzida, vivendo em condições precárias e com poucas referências da antiga glória de sua civilização. Se a madeira era usada para transportar Moais, como explicar a permanência dessa prática por tantos séculos sem esgotar os recursos? As estátuas continuam de pé, muitas foram restauradas, e a cultura local resiste por meio das tradições orais e da identidade dos habitantes atuais. O Parque Nacional Rapa Nui é hoje um patrimônio mundial da Unesco e atrai visitantes do mundo inteiro, fascinados pela engenharia, pelo mistério e pela beleza dos Moais. Ao longo dos caminhos que levam da pedreira até o Zahu, muitas estátuas caídas foram encontradas com o rosto voltado para cima ou para trás, sugerindo que estavam sendo transportadas em pé e tombaram durante o trajeto. Isso reforça a ideia de que os Rapa Nui dominaram uma técnica única de movimentação, que não exigia grandes estruturas, mas sim conhecimento preciso de física e organização social. Como isso foi possível sem o uso de tecnologia moderna? É isso que vamos investigar neste vídeo. A história da Ilha de Páscoa começa por volta do ano 1200, quando navegadores polinésios chegaram à ilha após uma longa jornada marítima. Segundo essa ideia, os Moais eram transportados na posição vertical, com cordas amarradas nos lados e um grupo balançando a estátua de um lado para o outro, fazendo com que ela desse passos curtos, como se estivesse andando. Essa teoria foi defendida por pesquisadores como Terry Hunt e Cal Lipo, que realizaram experimentos com réplicas de Moais e conseguiram mover uma estátua de 5 toneladas com apenas 15 pessoas. O movimento de balanço se aproveita do formato levemente curvado da base dos Moais, permitindo estabilidade e locomoção ao mesmo tempo. Eles formaram a sociedade Rapa Nui, que se desenvolveu de forma autônoma por séculos. A cultura deles era profundamente espiritual e centrada no culto aos ancestrais, que eram homenageados com os Moais. Estima-se que cerca de 900 estátuas foram esculpidas ao longo do tempo, a maioria delas posicionadas sobre plataformas cerimoniais chamadas Zahu, voltadas para o interior da ilha, como se estivessem protegendo os habitantes. Acredita-se que os Moais representavam líderes tribais ou figuras importantes, e sua presença reforçava o poder espiritual e social de uma linhagem.
A construção dos moais acontecia, em sua maioria, na cratera de Rano Haraku, uma pedreira de rocha vulcânica localizada na parte sudeste da ilha. Até hoje, diversas estátuas inacabadas podem ser vistas ali, o que dá pista sobre o processo de escultura. A pedra era relativamente macia, o que facilitava o entalhe, mas o verdadeiro desafio vinha depois: como transportar essas figuras colossais, que podiam ultrapassar os 10 metros de altura, para locais a quilômetros de distância? Essa questão fascinou exploradores, arqueólogos e engenheiros durante décadas. Uma das primeiras teorias propôs que os Rapa Nui usaram toras de madeira como roletes para fazer as estátuas rolarem até os locais desejados. Outra hipótese sugere que as estátuas eram colocadas sobre trenós de madeira e puxadas com cordas feitas de fibras vegetais. A teoria mais instigante, e que tem ganhado força nas últimas décadas, é a chamada teoria do andar. As evidências que sustentam essa teoria são muito interessantes. A engenharia envolvida na construção e no transporte dos moais não pode ser subestimada. Porém, essa dedicação obsessiva à construção dos moais teve consequências. Ainda assim, o legado dos Rapa Nui permanece vivo. A pergunta, como os moais foram transportados, pode nunca ser respondida com 100% de certeza, mas as evidências acumuladas até agora indicam que os Rapa Nui possuíam conhecimento técnico, organização e força comunitária suficientes para realizar esse feito extraordinário. Essa história nos ensina não apenas sobre os limites do conhecimento ancestral, mas também sobre os riscos de esgotar recursos naturais em nome de objetivos grandiosos.